Bom dia, pessoal. Boa tarde, né? Já passou do meio-dia. Bom, então a gente vai hoje dar início a mais uma aula da zoologia e vai ser uma aula bem interessante, acho que vocês vão gostar, tá? Eu vou falar hoje sobre fitonematóides. Deixa eu me maximizar aqui. Bom, eu comentei com vocês sobre o nemátoda, tá? Lá naquela aula da gente viu dos vermes, né, plateumintos, todos aqueles vermes que causavam doenças no homem e nos animais, certo? Agora eu vou falar também do filonematode, só que eu vou dar ênfase na nossa área, certo? Nós vamos falar dos fitonematóides, que são os nematóides que atacam as plantas e causam perdas muito significativas nas nossas lavouras, certo? Os nematóides, gente, como a gente viu, eles são seres minúsculos, né? E fica muito difícil, né? A maioria aqui, vocês vão ver, eles atacam as raízes. Então, a identificação deles, né? Fica um pouco mais complicada, né? Sendo que o sintoma, né? A gente tem que ver que muitas vezes a gente tem que, eles já estão ali e o sintoma vai aparecer mais tarde lá na parte aérea, certo? Então, vamos começar aqui falando dos nematóides. Vocês vão ter a disciplina juntamente com a carologia, tem a outra parte que é nematologia. Então, aqui eu vou dar uma geral, tá? Vou dar um apanhado geral. E depois, lá na nematologia, vocês vão ter os nematóides de cada cultura mais a fundo, mais aprofundado. Aqui é, como diz, uma pincelada para vocês já começarem a ter uma noção, né, da importância dos nematóides para a agronomia. Bom, então, como eu já falei, né? Filonemátoda, certo? Ou nemata também, esse termo também é aceito. Então, são microscópios de formato cilíndrico. Então, eles são como se fossem pequenos vermes, tá? Tanto é que eu falei lá na aula dos plateumintos, né? E outros vermes lá. Então, são cerca de 30 mil espécies, tá? Conhecidas, né? Acho que provavelmente já estão tendo conhecimento de outras, certo? Mas, para a gente, tá? 10% são parasitas de plantas, graças a Deus, né, gente? A pessoa se fosse 100%, a gente estava ferrado mesmo, né? Porque eles já são problemáticos só com esses 10%. Tá? Mas muitas vezes o nematóide, né, em algumas plantas, ele não causa tanto problema assim, tá? Primeiro que são plantas que não são cultivadas comercialmente, né? Então, assim, não tem uma grande importância econômica, tá? Mas 10% são parasitas de planta. Bom, e por que ele parasita, gente? Vamos falar já direto no que nos interessa, tá? Os nematóides, eles possuem uma estrutura chamada estilete, tá? Então, guardem esse nome, estilete. Nesse slide, vocês vão ter uma noção da forma dos nematóides, tá? A maioria, gente, vocês podem ver aqui, é aquela forma de verme mesmo, ó. Porém, gente, alguns, tá? E para nossa sorte, muitos têm importância para a gente, são verdadeiras pragas das nossas culturas. Eles têm esse formato aqui, arredondado. Esse aqui que é aquela forma de que aquela bexiga lá que o pessoal junta e faz tudo. Aqui nós temos uma forma de como se fosse um limão siciliano, né? Então aqui, graças a Deus, né, isso nos ajuda na identificação, tá? Então esses aqui são problemas na agricultura, tá? Então a gente vai ver os principais aqui. Então, como eu falei, aqui nós temos o estilete, tá? Que é essa estrutura aqui, parece uma seringa, né? E essa estrutura é que vai inserir no tecido da planta e vai começar a tirar o alimento para ele, que é nada mais, nada menos do que os nutrientes da planta, tá?
Aqui nós temos mais uma vez o estilete, tá? Parece uma seringa, e ele faz aquele movimento de vai e volta, tirando, ou seja, ele vai sugando o que está na raiz. Diferença de tamanho e espessura de estilete, então dependendo da espécie, o estilete pode ser maior, menor, mais espesso. Aqui a parte inferior do corpo do nematóide, novamente. E aqui esse movimento, ó, essa ilustração aqui mostra bem o que ele faz, né? Então aqui parece que ele está com uma espadinha na mão, né? Tentando perfurar o tecido da raiz. Ah, então, ó, aqui não é um nematóide, pessoal. Isso aqui é o que? É o sistema digestório dele, ó. Certo? Ele tá aqui por fora, ó. E é isso que acontece na célula vegetal. O nematóide, ele insere o estilete, vai perfurando, e aqui ele vai começar a causar todo um prejuízo para os produtores, certo? Ele vai tirar todo o alimento dele daqui. Consequentemente, a planta vai sentir esse ataque. Um pouquinho aqui de como o nematóide se desenvolve. Assim como os insetos, né, os artrópodes, ele vem do ovo, tá? E ele também faz a equidise. Lembra que eu falei que os artrópodes fazem equidise? Ele também faz. Então, do ovo, tá? Vai nascer o J1. Por que é J1? É juvenil. Aqui eles chamam de juvenil. Não tem termo larva, pupa. Então, aqui é J1, faz outra equidise, J2, J3, J4, e depois da quarta equidise ele vira um nematóide adulto, certo? Então, nós temos aqui o ovo, que é uma célula única, e vai, tá, até o J2 antes da eclosão. O que isso significa? A primeira equidise, gente, ele faz ainda dentro do ovo, certo? Então, quando ele nasce, quando ele sai do ovo, ele já é J2. Então, ele já troca, já faz a primeira equidise lá dentro do ovo, daí quando ele nasce, ele é J2. Ao contrário dos artrópodos, certo? Os artrópodos não fazem isso. Aqui, novamente, o nematóide. Aqui o juvenil de primeiro estágio, no interior da casca do ovo. Ó, e desde aqui, ó, já tá aqui o estiletinho dele formadinho, ó. Aqui a eclosão, tá? Saída do J2 da casca do ovo. Aqui o término da eclosão. Então, ele saiu, aqui tá o ovo, a casquinha do ovo. Aqui ilustrando, tá? Uma lavoura atacada. Essas partes mais claras aqui amareladas são as reboleiras, ou seja, o começo do ataque, porque o nematóide ele vai se espalhando, certo? Como ele não pode se movimentar, o movimento dele por ele mesmo é muito demorado, porque ele é muito pequeno, o nematóide ele tem que ser levado. Na maioria das vezes, a dispersão do nematóide é o homem mesmo que faz, através de máquinas agrícolas, que está suja de solo que está contaminado, muda, que vai de um lugar para outro, sem nenhuma inspeção, que está com a raiz contaminada. Tá? Água da chuva, se passa aqui, ó, se nós temos uma rodovia, se passa um caminhão, alguma caminhonete que está sujo com terra, com solo, com nematóide, a chuva escoa para cá, ó, a enxurrada escoa para cá, tudo isso aqui vai ficar contaminado. Então, é outro método também. Já fizemos trabalho sobre isso, tá? Para um grande professor nosso de nematologia já fez um trabalho sobre isso, sobre o transporte, né? Caminhões que vão de uma propriedade para outra que também podem levar nematóide, né? Nas estradas que ele está passando. Então, vamos ver aqui o gênero Meloidogene. Endoparasito sedentário. O que é endo? Endo é dentro,
parasito e sedentário. Sedentário é o quê? O que é uma pessoa sedentária? Cara que não sai do sofá, né, gente? Ou seja, o nematóide também, ele adora ficar no lugarzinho lá. Ele fica lá paradinho, se alimentando a vida toda, tá? Só esperando alguém transportar ele para outro lugar. Então, quando ele acha uma raiz, lá ele fica. O meloidógeno, ele fica ali paradinho o resto da vida dele. Ou seja, são 4 espécies importantes. Meloidógene incógnita, meloidógene javanica, meloidógene arenária e meloidógene apla. Aqui é a configuração perineal do meloidógene incógnita da fêmea, tá? Isso aqui é feito no microscópio eletrônico, tá? Então, aqui é por onde vai sair os ovos. Aqui o ciclo do meloidógene. Então, vamos ver aqui, ó. Então, aqui do ovinho, tá? J1 vira J2 aqui dentro do ovo. Opa. Saiu o J2. Assim que ele é J2, ele vai para a raiz. E ali, né? Ou ele é levado, né? Ou seja, o que tiver mais fácil, ele acha ali e fica. Certo? Aí ele vai crescendo, macho e fêmea. E conforme eles vão crescendo, vão passando de J3 para J4, tá? Eles vão se diferenciando aqui. Vocês estão vendo que a fêmea, ela fica nesse formato. E o macho fica nesse formato aqui, como se fosse um vermezinho mesmo. Certo? Aí eles fazem cruzamento, a fêmea vai começar a desenvolver os ovos dentro dela, e aqui ela fazendo a postura dela. Tá? Tem mais umas fotos aqui, vocês vão ver. Então, aqui, fêmea, macho. Fêmea no interior da raiz expondo a massa de ovos. Por que a gente chama massa de ovos? Porque é muito ovo, pessoal. É muito. É como se fosse uma espuma de ovos aqui. Certo? Então, essa massa de ovos aqui é onde ela vai soltar essa massa e dali novos nematóides vão surgir. Aqui nós temos as raízes exibindo as galhas, que são esses engrossamentos, muitos de vocês já devem ter visto isso, tá? Quer dizer, espero que não, né? Então, esse aqui é uma característica desse nematóide, que são as galhas, certo? Engrossamento das galhas. Nessas setas aqui, a gente pode ver aqui a massa de ovos, certo? A massa de ovos. Aqui, novamente, é semelhante ao que a gente já viu, a eclosão, e eclode no J2. Aqui, a penetração de juvenis de segundo estágio, ou seja, J2 do meloidógeno na ponta da raiz, também fotomicroscópica. Então, eles aqui penetrando na raiz. Aqui são as fêmeas, tá? Com aquele formato que o pessoal popularmente chama de formato de cabaça. Aqui no tecido radicular de secado. Então, todas essas aqui são fêmeas, ó. Parecem umas mini bexigas. Aqui no tubérculo de batata, muita gente acha que o meloidógeno só atinge a soja, tá? Mas não, ele pode atingir outras plantas também, ó. Aqui nós temos em batata, olha aqui as fêmeas. Aqui em raiz de cafeiro, tá? Também pode atacar o café. Aqui um tubérculo de batata Mona Lisa, lá de Minas. O pessoal lá chama isso de pipoca. Então, isso aqui que a batata fica depois do ataque de nematóide. Ela provoca como se fossem essas pipoquinhas aqui. Então, quando tem problema de nematóide em batata, é sério, porque isso aqui vai para o mercado, alguém vai querer comprar, né? Tudo bem que não vai fazer mal para a gente, mas uma dona de casa vendo isso daí, né? Só eu que compro. Raiz do tomateiro, tá? O pessoal aí, ó,
planta de tomate, ó. Pode ter nematóide também, ó. Tá? Com as galhas e aqui uma raiz sem galha. Cenoura. Olha como a cenoura fica super deformada também. Perdas muito significativas quando ocorre meloidose em cenoura. Aqui milho. Tá? Então também ataca milho. Vamos outro nematóide. Gênero Heterodera. É um endoparasito sedentário. Tá? Aqui ele é também sedentário, ele tem um apelido também, é o NSC, nematóide do cisto da soja. Tá? O principal é o Heterodera glycines e também tem o Heterodera fish, que é menos comum no Brasil. Aqui um ataque do nematóide do cisto, Heterodera. Tá? Vocês podem ver o que eu falei da estrada, ó. Tá? Provavelmente passou uma caminhonete aqui, um caminhão com solo, deixou o solo aqui na estrada, teve uma chuva, o que aconteceu? A chuva levou, a enxurrada levou esse solo para cá e começou o ataque. Tá? Isso aqui é muito provável. Hábito de alimentação, tá? É um endoparasito sedentário, como eu já falei, e ele provoca o que a gente chama de cistos, certo? Aqui nós temos, aqui ó, a seta que não está aparecendo, só na apresentação aqui ó. Tá vendo? Dá pra gente ver legal. É o que a gente chama de sinfício, que é o local onde ele está se alimentando. Aqui é a fêmea do Heterodera, que é formato de limão Tahiti. Parece um limão Tahiti, ó. E essa parte aqui é o cone vulvar. O que é o cone vulvar? É a parte reprodutiva, certo? Por onde ele vai expelir os ovos. Ela vai expelir os ovos, né? Tá aqui, ó, expelindo os ovos. A massa de ovos. E aqui a cópula, gente. Olha, conseguiram tirar uma foto do namoro deles, né? Olha a fêmea o tamanho que é, olha o macho o tamanho que é. Tá? Ela é bem gorda. Eu falo que os heteróderos gostam das gordinhas, né? E aqui, fêmeas vivas, tá? Quando você pega uma raiz que está atacada, viva, clara, bege e creme. Então, todas que estão clarinhas são fêmeas vivas. As escuras, marrom ou quase preta, tá? Elas são mortas já. Elas já se reproduziram e morreram. Aqui mais uma vez, fêmeas vivas e fêmeas mortas. Aqui as fêmeas, aqui todas já estão mortas. Aqui são cistos, então aqui é o momento em que saíram os ovos, tá? O momento que ela já está escura e já expeliu os ovos. Um outro gênero importante é o Pratilânculos, que é um endoparasito migrador. O que é migrador, gente? Migrador é que anda. Temos o Pratilânculos brachiurus, o Zeia, o Cófia e o Jaeme. Brachiurus. Então, aqui nós temos a fêmea do Brachiurus. Estão vendo que o formato da fêmea do Brachiurus é normal, vermiforme. Não tem forma diferente. Então, aqui nós temos a fêmea. A vulva, ela fica mais ou menos na porção média superior. E aqui o ciclo, né? Nós temos aqui o ciclo do Pratilânculos, ovo. Primeiro estágio ocorre dentro do ovo. Depois nós temos a larva, que vai se desenvolvendo até chegar no estágio adulto, certo? E isso tudo que é o formato igual. E aqui a migração dele, né, gente? Tá vendo? Ele entrou por aqui, quando é J2, e ele vai andando.
ele vai se movimentando. Tá? Ao contrário do outro, que onde chega, fica, não. Aqui ele vai se movimentando. Muito devagar, lógico, né? Porque ele é muito pequeno. Aqui o pratilencos no interior da raiz, essa parte cor-de-rosa aqui. Aqui o pratilencos, onde está ele? Aqui, ó, tá vendo? O estiletinho dele. E aqui o resto do corpo, aqui o sistema digestório. Aqui a alimentação célula a célula, ou seja, ele vai pegando uma célula, depois ele vai para uma outra e assim vai. Ele vai migrando. Aqui a raiz da soja que provoca lesões. Tá? Então, o pratilenco, gente, ele também é conhecido como nematóide das lesões radiculares, certo? Porque onde ele ataca, fica lesionado, ó, fica escurecido. Ó. Essas áreas escuras aqui são as áreas que ele atacou na raiz. Aqui é o godoeiro atacado, essas partes escuras aqui são partes atacadas pelo pratilencos. Aqui, milho, raiz de milho atacada, partes escuras aqui, todas bem escuras, atacadas. Aqui uma alha de milho também com pratilencose. Vocês estão vendo essas áreas aqui mais claras? Então, aqui são as chamadas reboleiras, tá? São as áreas atacadas. A tendência disso é ir aumentando. Aqui soja também atacada. As partes mais claras são as plantas que já estão com forte ataque. Novamente. Então, como eu falei, tudo que acontece na raiz vai afetar o quê? A parte aérea, certo? Então, aqui nós temos essas plantas que estão bem já amareladas, muitas folhas já secas, tá? São plantas atacadas pelo pratilencos. Um outro nematóide importante é o Radófilo similis. Ele é um endoparasita migrador também. Então, aqui o Radófilo similis, né, é ele aqui na raiz. E o que ele causa, gente? O Radófilos é muito importante na cultura da banana, tá? E ele vai causar lesões na banana, na raiz da banana. Então, olha aqui. Observem essa parte escura aqui, é tudo ataque de Radófilos. Ele foi responsável por muitas áreas não plantarem mais banana devido ao ataque dele. Muitas regiões não plantam mais banana devido ao ataque dele. E aqui, pessoal, aqui saiu junto do texto, em cima do texto, mas o que é isso aqui, gente? É uma planta, uma bananeira, que foi tombada devido ao ataque. Porque o ataque deles chega a ser tão intenso, né? Ele migra, que a banana tomba, ela não fica fica como se fosse apodrecido tudo lá embaixo, e ela não tem sustentação mais. Aqui o Radófilos também pode, além da banana, que é uma altura super importante, ele pode dar em gengibre, isso aqui eu já vi até em supermercado. Tá? Mas assim, não, como eu falei, não faz mal pra gente, tá? Mas o pessoal evita comprar, né? Porque acha feio. Aqui é antúrio. Antúrio é uma planta ornamental. Próximo nematóide, Rhotilenculus. Aqui ele é ectoparasito sedentário. Ele é o reniformes, ou seja, ele tem uma forma de rim. Aqui o ciclo dele, nematóide do ovo, ele nasce na forma
de verme vai se desenvolvendo e fica nessa forma esquisita aqui, que o pessoal chama de forma reniforme, certo? Então, olha, é bem fácil de ver, né? Porque só ele tem essa forma. Então, ele é bem fácil de identificar. Aqui, a coloração dele. Bem, mas ele tem essa... Foi colorido, né? Para se destacar. E aqui, o que realmente a gente vê na raiz, ó. Tá? Então, todos esses aqui são nematóides. Gênero Tilênculos. Onde ele é importante, gente? Ele é muito importante porque ele é um ectoparasito migrador e também ectoparasito sedentário, olha só. Tá? Então, ele atua nas duas coisas. Temos aqui o Tilênculo semipenetrans, que é o mais importante. É um ectoparasito migrador quando é juvenil, tá? E depois ele vira sedentário, quando a fêmea já não é mais juvenil, tá? Daí ele fica quietinho. Depois que ele já virou adulto, ele fica sedentário. Então, ele tem esses dois tipos de comportamento. Aonde ele é importante, o Tilênculo semipenetrans? Tá? Na família das rutáceas, que é a família dos citros, tá? Laranja. Então, nós temos o limão cravo, a tangerina, tá? E a laranja, que é o citrussinense. Também foi importante, em 91 teve um ataque muito sério em caqui, tá? Então, foi bem sério esse ataque aí, vários produtores perderam, né, os seus pomares de caqui devido ao ataque do nematóide. Então, tá aqui o Tilênculo semipenetrans. O ataque dele é aqui. E aqui do lado, essas células aqui também são afetadas. A gente chama de nurse cell. E aqui, ó, parece um monte de golfinho esquisito, né? Nessa foto. E aqui é uma raiz sadia e aqui uma raiz atacada. Ou seja, a raiz praticamente é inutilizada, né? Pelo ataque dele. Aqui o nematóide na raiz de citros. Aqui uma foto com as fêmeas. Bom, foi muito problemático o Tilênculo semipenetra in citrus, certo? E a apicultura, para quem não sabe, é uma cultura muito importante no Brasil, porém, ela sempre sofreu ataques tanto de pragas e doenças, certo? Eu falo que o citros, quem planta citros é um sobrevivente, um lutador, porque é só problema, tá? Bom, então aqui, ó, início do século XX, usava-se o porta-enxerto laranja caipira, tá? Porta-enxerto, o pessoal chama de cavalo também, né? Que tinha suscetibilidade à gomose, uma doença causada pela fitófora, vocês vão ver lá com a cultura rejane, e baixa resistência à seca. Aí surgiu como porta-enxerto laranja azeda, que tinha o problema da tristeza, do vírus da tristeza, lá em 1937, certo? Depois surgiu o limão cravo, tá? Que chegou a compor 99 dos plantios como porta-enxerto. E aí, em 70, surgiu uma outra doença muito séria, que é o declínio dos citros. E depois, o surgimento da morte súbita em 2001. Então, vocês estão vendo que eles colocavam porta-enxerto, surgia uma doença. Mudava para o porta-enxerto, surgia outra doença. Então, o que eles chegaram à conclusão? De diversificar os porta-enxertos, certo? Então, os porta-enxertos, devido a toda essa problemática aqui, eles foram mudando. Então, assim, conforme o problema daquela região, eles usariam um porta-enxerto diferente que seria resistente a determinada doença. Tá? Mas aí, voltando aqui. Qual que é o problema aqui do Tilênculos?
O que fez com que o tilênculo parasse de ser problema? Usar um porta-enxerto resistente. Tá? Então, de muita pesquisa, né, dos institutos de pesquisa, principalmente do estado de São Paulo, principalmente do Fundecitrus, eles poderiam sanar, né, esse problema do nematóide in citrus com um porta-enxerto resistente. Certo? Corte do bulbo infectado de milho. Aqui um outro nematóide, que é o Ditilencos dipsate. Observem aqui. Esse é o ataque do Ditilencos dipsate. Aqui um outro nematóide, o Bursaphylencos cocopilus. Olha o nome difícil de falar, né, gente? Aqui ele ataca o coqueiro. E ele forma esse anel vermelho no coqueiro. Então, aqui, gente, ó, observem que ele não ataca a raiz, ele ataca o quê? O caule, o tronco. Aqui, um outro nematóide, a Felencoides fragare, em morango. Quando tiver nematologia, vou dar uma aula só sobre ele, tá? Então, como eu falei, aqui eu estou dando uma pincelada. Aqui, o Felencoides becei nas folhas de arroz. Então, aqui é um nematóide que não ataca a parte radicular. Aqui ele ataca as folhas, tá? É o nematóide da ponta branca do arroz. Bom, aqui, gente, como que, uma geral, como ocorre a sobrevivência do nematóide? Tá? Então, ele forma do ovo, tá? Ele pode formar o cisto, tanto é que tem nematóide que é o nematóide do cisto, que também é um tipo dele sobreviver até ele encontrar um hospedeiro, uma raiz. Ele faz a anidrobiose, ou seja, quando tem uma seca, ou seja, falta de água, o nematóide ele necessita de água, né? A água é o meio dele sobreviver e se dispersar. Ele meio que paralisa e espera voltar uma quantidade de água boa para ele voltar ativa, como se ele tivesse ficado em diapausa, em repouso, certo? Isso se chama anidrobiose. Plantas remanescentes, que a gente chama de tiguera, pode hospedar também o nematóide, ou seja, se você deixa lá, você tira sua soja, mas deixa umas sojas lá, algumas plantas, aquilo vai servir para ele sobreviver naquela área. Plantas daninhas, ele também pode hospedar plantas daninhas. E aí, quando entrar a cultura, ele ataca a cultura. Resto de cultura, né? Então, nós temos aqui também, né, tirar totalmente qualquer planta para ele não ter nenhum local para sobreviver. Sementes e mudas, tá? Então, ele também pode, semente muda, ele também pode ser uma via de disseminação, tá? Então, quando a gente, por exemplo, vai para fora do país e traz, vou levar uma planta para minha tia, para minha mãe, né? Achei bonita, né? Traz. Se você trazer isso aqui, você não vai conseguir entrar no país, tá? Porque você vai até passar vergonha, porque daí eles vão achar que você está com mais coisas ilegais lá e vão te fazer um monte de perguntas, vai te causar maior estresse. Por quê? Nesse vaso pode não só estar contendo um nematóide na raiz, como qualquer outra praga ou doença, certo? Então, quando a gente vai levar uma planta, mesmo aqui dentro do país, né, de um lugar para outro, a gente tem que tomar muito cuidado. Se a gente compra uma muda desse pessoal que vende aí na rua, esses caminhãozinhos, tem um tiozinho vendendo muda ali na praça, tem que tomar muito cuidado, porque aquela planta pode estar com algum tipo de nematóide ou qualquer outra doença ou praga, você vai levar para o seu pomar, lá no seu sítio, e vai contaminar todas as outras plantas ali. Tá? Então, a gente tem que evitar, tem que comprar as mudas de viveiros, né, produtores de mudas que têm uma certificação,
né, que você vai ter certeza que realmente aquela planta não tem nenhum tipo de nematóide ou qualquer outra doença, tá? Principalmente citros, tá? Citros, hoje o nematóide é o menor dos problemas dos citros. Hoje tem vários problemas muito mais sérios que se você compra laranja, muda de laranja do tiozinho ali, do caminhãozinho da praça, você está correndo um sério risco de infestar o seu pomar inteirinho, certo? E aqui, ó, como eu falei, a disseminação dele, tá? Locomoção ativa, com esforço próprio, que é muito lenta, lógico. Certo? Então, aqui, e a passiva, ó, como eu falei, ó, água da chuva, água de irrigação, vento, nematóides, máquinas, implementos, agrosementes, mudas. Então, tudo isso aqui tem, ó, nematóide, gente, que até pega carona em besouro. Depois eu vou falar disso lá na nematologia, tá? Que é um fenômeno chamado de forésia. Então, é muito, ele pega qualquer carona aí para ser levado para longe. E aqui, sinais, sintomatologia, sinais, tá? O nematóide do ovo juvenil e adulto, tá? Esses sinais não podem ser usados como diagnóstico de campo, tendo a necessidade de amostragem, certo? Então, tem sempre que levar para um laboratório especializado para realmente falar qual é a espécie de nematóide. E os sintomas? Sintomas são as galhas, as lesões, sintomas reflexos na parte aérea, mancha, o anel vermelho do coqueiro, tá? Então, dependendo do nematóide, são vários os sintomas, certo? Mas o ideal mesmo é pegar aquela raiz, levar para um laboratório para ele te confirmar mesmo qual é a espécie de nematóide. Então, o que a gente pode fazer para evitar, né, o ataque dos nematóides? Limpeza de máquinas e implementos antes de qualquer tarefa, tá? Semeadura direta também melhora, evita cobertura do solo, menor trânsito de máquinas, ou seja, quanto menor máquina tiver lá, menor quantidade de máquina tiver naquela área, melhor, porque essa máquina, esse implemento pode levar nematóide. Aumento das atividades de inimigos naturais, ou seja, se você aplicar menor quantidade de produtos químicos, os inimigos naturais do nematóide, que são muitos, tá? Lá na nematologia a gente vai ver, né? Você também vai ter uma boa competição com esses nematóides, uma competição desses organismos com os nematóides positiva e vai diminuir a infestação, tá? E aqui, gente, também nós temos aqui a alimentação hídrica e mineral regulada, ou seja, uma planta saudável, tá? Embora quando a gente sabe quando a água está boa no solo, o nematóide gosta também, certo? Então a planta tem que estar nutricionalmente boa. E aqui um exemplo, gente, das rizobactérias e os nematóides, tá? Então, aqui, qual que é isso aqui, gente? Antibióticos e toxinas, certo? Isso tudo, as rizobactérias podem ter essas substâncias, tá? Que vai impedir o desenvolvimento embrionário e a formação do juvenil, tá? E aqui na eclosão também, tá? A eclosão e a degradação dos exudatos radiculares funcionam como fator de eclosão para muitas espécies de nematóides. Então, muitas vezes, quando eles conseguem degradar esses exudatos, vai facilitar a eclosão dessas espécies de nematóides. E aqui, vai afetar, tá? As fizobactérias podem direcionamento e mobilidade, transformação do exudato radicular ou produção de produtos nematostáticos. O que são os produtos nematostáticos? Que vão impedir que esse nematóide se movimente. Reconhecimento do hospedeiro. Raízes absorvem substâncias produzidas pelas rizobactérias, alteram-se quimicamente ou há uma ligação da rizobactéria com a lectina da superfície da raiz. E isso aqui, gente, vai dificultar o reconhecimento do
do hospedeiro pelo nematóide, tá? Então, digamos, ele vai dificultar, ele fala assim, não, isso aqui é bom para mim. Ele vai ficar meio que perdido ali e não vai conseguir achar o hospedeiro ideal para ele. Aqui a penetração da raiz, substâncias tóxicas ou repelentes, também por essas rizobactérias. E na alimentação, resistência sistêmica, causando uma hipersensibilidade no nematóide, o que também vai dificultar a vida dele. E também afetar a reprodução dos nematóides. Tá? Então, essas rizobactérias também podem dificultar a parte reprodutiva. Aqui só um experimento, gente, para finalizar. Um experimento que foi feito, tá? Com o Bacillus SP e soro de leite, tá? Então, Bacillus é o que, gente? Uma bactéria. Tá? Depois vocês vão estudar mais a fundo aí os bacilos. Como que ele vai agir, os bacilos? Antibiose, como eu falei, reduzindo a eclosão dos ovos, a formação do embrião do juvenil 1, degradação de sudatos, tá? Que vai fazer diminuir a orientação dos juvenis, reconhecimento do hospedeiro e penetração na raiz. E também vai afetar a alimentação e reprodução. Isso tudo o bacilo pode acarretar. Aqui a dosagem de 5 a 6 quilos por hectare. Gente, isso aqui é um produto biológico, certo? Frequência de uso de 6 meses a 1 ano e aplicação via solo, pó ou água, incorporação imediata com uma ótima umidade do solo. E aí o resultado aqui, ó, esse trabalho foi feito em Buri em 2007 por um aluno nosso. Então aqui, ó, antes do tratamento, olha como estava o pimentão. Antes do tratamento, a raiz do pimentão. E com o tratamento, 45 dias depois, olha como o pimentão se desenvolveu. Aqui novamente, 45 dias depois. Quiabo, outro experimento que esse menino fez lá em Araçatuba. Aqui, o tratamento da testemunha. E aqui o Nemix. Nemix é o nome do produto comercial, tá? Dessa bactéria, com bacilos. Aqui, com o Nemix. Testemunha e com o Nemix. Olha, observe aqui todo atacado. E olha aqui a raiz toda bonita. Aqui, um experimento que foi feito lá em Santa Cruz do Rio Pardo, tá? Então, aqui nós tivemos a testemunha, o padrão, ou seja, o que normalmente se encontra, aplicação de 4 gramas por cova e de 10 gramas por metro quadrado. Observe quanto que diminuiu o número de nematóides, ó, de 25.600, tá? Foi para 17, e aqui 1920. Dos ovos também, ó, 77 mil, 40 mil e 6 mil. Então, os resultados foram bem significativos com a aplicação do Nemix, que é a base de bacilo. Então, é esse o produto aqui. Não estou ganhando royalties, não, tá? Só para vocês verem que realmente é um produto comercial. Existem outros, tá, gente? Eu coloquei esse exemplo aqui, que foi um experimento que um aluno da agronomia fez, tá? E depois ele mostrou os resultados, né? Que foi o trabalho dele da pós, que ele fez pós, certo? Só para ilustrar para vocês que existem já produtos biológicos no combate a nematóides. Existem agora outros também, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, só para vocês terem uma noção. Certo? Bom, gente, então essa aula de hoje, vou passar um estudo dirigido depois para vocês, e vocês me entregam até às 6 horas da tarde, ok? Tá? Um bom sábado para vocês, fiquem em casa, né? À noite fica aí estudando bastante, tá?
E, se Deus quiser, a gente volta logo, quando tudo isso acabar, tá bom? Então, fiquem com Deus, pessoal. A aula de hoje é essa.